Gente boa, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos a mais uma Masterclass desta série do conhecimento. Hoje, como vocês sabem, nós somos um programa dedicado à ciência, à divulgação do conhecimento científico. Hoje temos aqui uma abordagem diferente. Está connosco a Sofia Terreiro, que é gestora, e é precisamente nessa qualidade que ela vem falar connosco sobre tecnologia. O tema do Cogito para este ano é o humanismo tecnológico. Portanto, a pergunta é, será que a tecnologia nos está a transformar em melhores pessoas ou não? E para isso vamos ter aqui esta conversa com a Sofia. Sofia, podemos sentar um bocadinho? Estamos mais simpáticos. Boa noite, obrigado por estar connosco. A Sofia é formada em gestão e eu preciso de óculos pela Universidade Católica. Trabalhou em Madrid em várias empresas com responsabilidades nos mercados português e espanhol, mas também com funções globais estratégicas para o mercado europeu. Voltou a Portugal, e ainda bem. Foi criado o Departamento de Marketing Estratégico da Ótimos. Trabalhou no Jornal Público. Foi depois para a Microsoft como diretora do canal de retalho. Foi diretora-geral da Cisco Portugal e administradora executiva com o pelouro do negócio comercial da Galp. Agora é investidora nas áreas da tecnologia. Sofia. Boa noite. Uma gestora a falar de ciência. Que maravilha. A ciência está em todo lado. Há aquele programa que é tudo economia, mas não podia ser tudo é ciência. Sofia, quando as empresas investem em tecnologia, quais são os critérios? Bem, antes de mais, pensar que a tecnologia não é um centro de custo, mas um centro de investimento. E pensar que a tecnologia não serve apenas por si. Não é? A tecnologia serve com um propósito. E há muitas situações em que é preciso pensar qual é o objetivo e para que é que serve a tecnologia. E há várias que podemos pensar. Não é? As mais importantes são, por um lado, enriquecer a experiência do cliente, torná-la mais fácil, mais rápida, mais transparente. Por outro lado, também criar novos modelos de negócio, criar novos produtos e serviços que vão ao encontro desse mesmo cliente, mas também olhar para dentro, não é? E usar a tecnologia para conseguir melhorar as operações das empresas, conseguir ser mais eficiente, conseguir ser mais produtivo e também conseguir que as pessoas, que os colaboradores trabalhem melhor uns com os outros, que tenham a mesma experiência independentemente do sítio onde trabalham. Portanto, temos aqui 4 grandes áreas e por isso quando os gestores pensam na tecnologia devem pensar realmente para que é que vou usar esta tecnologia, qual é o investimento que vou fazer e quais são depois, qual é o retorno, quais são os benefícios que eu vou retirar deste investimento. Mas feito esse investimento, o que é que fica? O que é que se sente? Quais são os resultados que o investimento tem? Ou seja, investir é uma obrigação ou é uma vocação? Investir em tecnologia. Eu acho que investir é uma necessidade, não é? Porque a tecnologia o que vai permitir às empresas é diferenciarem-se umas das outras. Antigamente bastavam as campanhas de publicidade, umas serem mais fortes que as outras e as empresas conseguiam vender mais. Hoje em dia isso não é suficiente. Portanto, hoje em dia nós temos de conseguir que as empresas sejam mais flexíveis, sejam mais rápidas, sejam mais transparentes, que entreguem melhor e mais rapidamente o que os clientes querem e para isso é preciso tecnologia, é preciso estratégias de dados, é preciso cibersegurança para garantir que os clientes se sentem seguros. E é preciso, acima de tudo, e respondendo à questão do Rui, definir métricas muito claras que nos vão permitir ver a evolução dos investimentos e ver como é que essa tecnologia está a ser adotada. Porque muitas vezes há a tendência de pegarmos na tecnologia e no fundo, aplicarmos, digitalizarmos os processos burocráticos e a burocracia, mas a verdade é que é preciso aproveitar estes investimentos, estas decisões, para repensar também os processos, a burocracia, a forma como trabalhamos, a abordagem ao cliente, no fundo, repensarmos tudo. E esse é que é o espírito da transição digital, não? Portanto, não é digitalizar, é transformar. Mas o que é que acontece às empresas que não investem em tecnologia? Morrem. Isso é claro. Rui, porque hoje em dia, se nós pensarmos toda a nossa vida pessoal, não é toda, mas a nossa vida pessoal passa muito pelo mundo digital. Se nós pensarmos, hoje em dia já se estão a vender NFTs de malas de luxo, de marcas de luxo. E nós pensamos, quem é que dá 3.000 euros por uma mala de luxo para estar dentro de um jogo? Mas a verdade é que há pessoas que dão tanta importância ao mundo digital como dão ao seu mundo físico. E se pensam, tenho uma mala de uma marca de luxo no mundo físico, vou ter também no mundo digital, não é? Portanto,
nós temos de perceber que há todo um novo mundo digital e que as empresas têm de se adaptar a esta evolução e a este mundo. E os clientes exigem isso. Portanto, se nós pensarmos na pandemia, havia empresas que não tinham investido em e-commerce porque não tinham capacidade financeira, porque é uma das grandes limitações, e especialmente em Portugal, que é um país de PMEs, ou porque não tinham na sua estratégia, ou porque não tinham tido a rapidez para implementar, ou porque não era uma aposta sua. E a verdade é que foram as empresas que investiram no e-commerce, que tinham plataformas de e-commerce, que mais rapidamente se adaptaram a esta pandemia que nos surpreendeu. Claro, mas quando estamos a falar em investir em tecnologia, quer dizer, há muita tecnologia. A Sofia trabalhou na área do marketing, trabalhou também na área comercial. Como gestora, qual é que é a diferença? Ou seja, há investimentos que são para a organização e há investimentos que são para o cliente. Da sua experiência, o que é que fica? O que é que vale a pena registar? No fundo, o que fica é o impacto da tecnologia, não é? Nós percebermos que, de repente, pelos investimentos que fizemos nos clientes, nós conseguimos, por exemplo, abrir uma conta em 3 minutos na Revolut, ou conseguimos, e hoje em dia os bancos tradicionais também já estão a evoluir nesse sentido e a conseguir tornar os processos, que antigamente eram muito lentos, em processos muito rápidos, não é? Para conseguir competir com a simplicidade da Revolut. Portanto, fica isso, fica a simplicidade. Por outro lado, fica também a transparência, fica o facto de que as empresas conseguem nos conhecer melhor pelos dados que têm sobre as nossas utilizações, os nossos hábitos de consumo, etc. E por isso pensam em produtos e serviços que são mais indicados para cada um de nós. E nós valorizamos isso. Hoje em dia a hiperpersonalização é muito valorizada. Ou então as próprias eficiências. De repente nós conseguirmos, numa cidade, por exemplo, saber qual é o nível dos lixos dentro de cada caixote de lixo, saber qual é o nível em que o lixo se encontra, permite tornar mais eficientes as rotas. Portanto, no fundo, há muitos outcomes que saem dessa utilização da tecnologia. Agora, é importante, antes dessa decisão, definir quais são as métricas, o que é que queremos impactar, para depois podermos perceber qual foi o outcome. E no marketing? Como é que funcionam as coisas? No marketing também, se nós pensarmos hoje em dia, os dados permitem-nos conhecer muito melhor os segmentos que nós estamos a abordar, permitem-nos saber quais são as procuras que as pessoas fazem na internet, permitem-nos, no fundo, conhecer o cliente e dar-lhe aquilo que ele quer, porque nós somos bombardeados com muito ruído, não é? E cada vez mais valorizamos que aquilo as mensagens que nos chegam, que sejam mensagens targetizadas. Claro que não podemos chegar ao extremo, como se tem falado muito também, de termos mensagens que são, de alguma forma, manipuladas. E isso não é benéfico. Mas não queremos receber mensagens de coisas que não têm nada a ver connosco. Mas apesar da quantidade de dados que o marketing digital permite obter, salvo erro, corrija-me se estou enganado, o grosso do investimento publicitário ainda está nos mídias tradicionais, nomeadamente na televisão. Porquê? Nós precisamos de fazer essa evolução, ou seja, nós temos ainda culturas de avessas ao risco e que perpetuam o status quo, enfim, por alguma cultura de falta de alguma falta de coragem de arriscar, isso por um lado. Por outro lado, o que sabemos é que ainda há muita informação também e muitos dados sobre os meios tradicionais. E as equipas de marketing das grandes empresas, e não só, e de todas as empresas, ainda têm um histórico muito grande desses meios tradicionais. Portanto, eu acho que cada vez mais é preciso conhecer os novos meios, os meios digitais, perceber o poder que esses meios têm, porque não é só um poder de segmentação e não é só um poder de nós percebermos e conseguirmos entregar uma mensagem diferente a cada segmento. Exatamente. É também o poder de perceber qual é o impacto de cada campanha em tempo real, certo, e ir adaptando a mensagem, claro, ao contexto, ao segmento, à resposta que estamos a ter, ou a um evento que entretanto aconteceu enquanto temos a campanha no ar e que nos obriga a ter de alterar de forma imediata. Portanto, dá-nos aqui um imediatismo e uma capacidade de resposta muito maior. Mas isso varia muito, a Sofia trabalhou em várias empresas de ramos diferentes, varia muito de empresa para empresa, ou é mesmo cultural? Sim, varia e é muito, transversal? Eu acho que varia muito de empresa para empresa, porque depende do talento e depende também das ferramentas digitais e da estratégia de dados que as empresas têm.
porque se as empresas não tiverem uma estratégia de dados robusta, e há muitas que têm, uma estratégia de dados robusta que permita ter os dados limpos, etiquetados, não estou a usar termos mais banais, mas limpos, etiquetados e no fundo, transformar a informação em dados que podem ser utilizados pelas equipas de marketing, é óbvio que não se consegue, no fundo, extrair o valor destes dados que existem. Portanto, é preciso ferramentas e é preciso talento. Aliás, como tudo, quanto mais digital é o mundo, mais humanos, mais o fator humano é fundamental. Claro. Nós temos um exemplo de que nem sempre a informação conduz a melhor serviço. Por exemplo, que há uns anos atrás, nas autoestradas, começou-se a colocar os preços das gasolinas nas diferentes estações de serviço e o preço era sempre o mesmo. Ou seja, é uma medida de tecnologia que pretendia estimular a concorrência, mas depois isso não se verificou. Veio o 5G. O 5G vai permitir um crescimento muito grande da IoT, da internet das coisas. Para quem nos está a ver, a internet das coisas tudo está ligado à internet. Neste momento nós estamos ligados através dos nossos computadores, dos nossos telemóveis, mas os nossos carros, os nossos frigoríficos, se calhar os nossos porta-chaves vão começar a estar. E, portanto, temos ainda mais informação em cima disto. Há o risco de haver uma overdose de informação? Bem, em tudo na vida há o risco de haver um over qualquer coisa, não é? Portanto, em todos os aspectos da vida, se forem em demasia, não são positivos. Acho que neste caso, se houver soluções digitais que trabalhem bem os dados, não há overdose, porque essas soluções digitais, no fundo, nobilizam os dados, analisam os dados e permitem extrair conclusões importantes que depois são relevantes para extrairmos mais valor, por exemplo, do 5G e para podermos depois adaptar os benefícios do 5G às várias situações da nossa vida, dos nossos negócios, etc. Na sua opinião, o que é que vai aparecer com o 5G? Que trends é que vão surgir? Sim, o IoT, desde logo, é mais óbvio, não é? Portanto, nós conseguirmos, porque o 5G o que vai permitir é que as comunicações sejam quase imperceptíveis, não é? Não vai deixar de haver aquele tempo, a latência entre o enviar os dados e os receber, portanto, não vamos permitir isso. Isso permite uma capacidade de resposta muito grande, mas permite também conseguirmos ler os dados em tempo real. Portanto, dados de trânsito, de segurança, as eficiências das smart cities, já temos cidades a fazerem esse caminho e portanto, vai nos permitir aqui, não só em termos mais operacionais, como estes exemplos estou a dar, mas, por exemplo, em termos de saúde, podermos operar num sítio longínquo, porque, no fundo, a unidade de segundos de muito pequenina permite que não exista erro. Portanto, eu acho que vai ser uma grande revolução e já está a ser uma revolução para a qual as empresas têm de preparar. Mas estamos a falar de quê? Vamos ter mais vídeo, será mais ou menos isso? Ou seja, temos mais capacidade, vamos ter omnipresença, no fundo, não é? Temos redes de satélites que vão nos permitir ter uma cobertura global, tudo ligado, mas depois mais capacidade. Portanto, vamos começar a transitar cada vez mais em termos de meios de comunicação. Nós estávamos no outdoor, do outdoor é estático, passamos para a televisão, depois da televisão agora para o vídeo interativo e essa vai ser a tendência cada vez mais. Eu acredito que não é a 5G é um meio para acelerar essa tendência. Essa tendência veio do consumidor, não veio do 5G. Okay. Ou seja, são os próprios consumidores que estão cada vez mais a utilizar vídeo em todas as suas comunicações. E é curioso porque mesmo, por exemplo, numa plataforma profissional como o LinkedIn, estamos a assistir cada vez mais a conteúdos em vídeo e há quem ache que será o futuro. No futuro apenas teremos conteúdos em vídeo e não teremos imagens nem texto. Veremos quando lá chegarmos, mas a verdade é que se repararmos nas gerações mais novas, a comunicação deles é por vídeo, portanto já o texto e as imagens já estão a ser ultrapassados. O 5G é um meio que permite que isso aconteça, mas eu acredito que o 5G não só vai ser um catalisador do vídeo, mas vai ser um catalisador também das comunicações e do facto dos dados poderem passar de forma tão rápida que nós conseguimos reagir em tempo real às modificações dos contextos e às modificações das situações. Muito bem. A Sofia, como gestora, tem um profundo conhecimento dos seus mercados, dos seus consumidores,
Mas também como mulher, tem, como todas as mulheres, um sexto sentido, consegue ler aquilo que nós, os homens, temos mais alguma dificuldade. Ou seja, do ponto de vista da psicologia, como é que as pessoas encaram a tecnologia, sobretudo os telemóveis, que é aquilo que anda na nossa mão? É quase como uma extensão das nossas vidas? Isto dá-nos empowerment ou, pelo contrário, está-nos a reduzir a nossa capacidade de pensar e de agir? Rui, como em tudo, a mesma realidade tem duas, Claro, as moedas é têm duas faces. Eu acredito que a tecnologia, e estava a referir especificamente os telemóveis, mas a tecnologia permite potenciar as nossas capacidades, quer sejam as nossas capacidades, enfim, o nosso cérebro, quer sejam as intelectuais, quer sejam as físicas. E os telemóveis, sem dúvida, que são uma extensão. Se nós pensarmos hoje em dia, os telemóveis têm mais capacidade de computação do que os nossos computadores antigos. Portanto, nós andamos com um computador compacto no tempo. E os telemóveis permitem-nos aumentar a eficiência do nosso trabalho e podemos trabalhar em qualquer momento, permitem-nos, no fundo, potenciar o nosso entretenimento, mas também são muito úteis, permitem-nos encontrar informação que de outra forma não conseguíamos e permitem-nos comunicar. Hoje em dia nós conseguimos comunicar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colaboradores, para qualquer parte do mundo, com vídeo, como se estivessem ao pé de nós. Portanto, sem dúvida que os telemóveis são uma extensão. Agora, como em tudo na vida, é preciso tentar que os telemóveis não se apoderem da nossa vida, não tomem conta da nossa vida, e por isso é sempre muito curioso olharmos para aquela métrica do screen time, porque muitas vezes a primeira vez que eu a vi assustei-me e no fundo são reveladores do tempo que nós hoje em dia dedicamos aos ecrãs. Ok. Portanto, esta tecnologia que estamos a falar permite-nos ir mais longe, falar com mais pessoas, ir a mais sítios, portanto, tudo isto torna-nos maiores. E a minha pergunta, e a pergunta do Código deste ano é, mas torna-nos melhores, na sua perspectiva geral? Pois, se nós conseguirmos utilizar a tecnologia para o bem, como em tudo na vida, torna-nos muito melhores, porque nós conseguimos fazer coisas que não conseguiríamos de outra forma. E hoje em dia pensarmos que se queremos ver televisão, se queremos ver notícias, temos na palma da nossa mão, ler um livro, temos tudo na palma da nossa mão, que antigamente não era possível. Antigamente os nossos telemóveis, eu tenho os meus telemóveis iniciais, guardo-os com muito carinho. Tem museu então em casa? Tenho museu em casa, guardo-os com muito carinho e tinha um ecrãzinho pequenino e serviam para telefonar. Ora, curioso. Pronto, curioso. Já nem me lembrava disso. Serviam para telefonar. Hoje em dia servem para tudo e também para telefonar. Por isso, eu acredito que a tecnologia nos permite tornar-nos muito melhores e se os nossos valores forem bons valores. Mas há um caso concreto onde isso aconteceu, que é a liberdade de expressão, que vulgo redes sociais, onde se pensava que isso seria uma ferramenta enorme. Houve várias teorias sobre a possibilidade do cidadão ser um jornalista, e acaba por ser um bocadinho, mas de repente nós agora olhamos à volta e vimos, isto se calhar está a ser um bocadinho demais. Está a haver muito ruído. Como é que é? O que é que ficamos? Qual é a sua opinião sobre as redes sociais? Rui, acho que nós precisamos ter um espírito crítico em relação a tudo, né? E por isso também há vários tipos de meios de comunicação, uns mais sérios, outros menos sérios, e nós compramos aquele com o qual nos identificamos. Certo. As redes sociais também são a mesma coisa, ou seja, e não só, e os motores de busca, quando nós efetuamos uma pesquisa, e hoje em dia é muito importante sabermos procurar informação, quando efetuamos uma pesquisa, a verdade é que temos de perceber e temos de ter essa capacidade de análise, capacidade crítica, espírito crítico, de perceber se estamos atrás de uma fonte credível ou de uma fonte não credível. É óbvio que muitas vezes é difícil, porque acabamos por não conhecer a fonte e podemos estar a ser enganados, por assim dizer, e a receber como certa uma fake news. Mas acredito que as redes sociais têm muitos benefícios, porque lá está, democratizaram a informação, permitem às marcas chegar mais perto dos seus consumidores, permitem aos consumidores poderem ser mais vocais, poderem ser mais imediatistas também e darem feedback às marcas, portanto há uma comunicação muito mais próxima e permitem às pessoas comunicarem entre si e no fundo
quebrar aqui as distâncias físicas que muitas vezes existem. Agora, as redes sociais não devem tomar conta da nossa vida e nós devemos continuar no mundo híbrido e que todos sentimos falta nestes últimos 2 anos de estarmos presencialmente e estarmos em conjunto e com as pessoas e não só através das redes sociais. Mas as redes sociais são más ou nós estamos a dar demasiado destaque aos maus exemplos? Por exemplo, houve, agora que foi da vacinação em Portugal, houve uma série de pessoas a manifestarem-se contra, mas depois, na verdade, quase toda a gente se vacinou, só uma porcentagem muito mínima é que não se vacinou. Na sua experiência como gestora, sentiu que há uma exacerbação dos pequenos maus exemplos, ou dos poucos maus exemplos? Os menos bons exemplos, vamos chamar assim, têm palco e têm voz que nunca tiveram. Portanto, agora também é importante, nós não podemos só ouvir o que gostamos e não podemos só ouvir feedbacks positivos dos clientes. Portanto, é importante também termos esses feedbacks menos positivos. Portanto, eu acho que temos de ter essa capacidade, esse espírito crítico de perceber onde é que faz sentido olhar e onde é que faz sentido não relevar. Okay. Outro dos fenómenos que está a acontecer com a tecnologia é a desmaterialização. O dinheiro está-se a desmaterializar cada vez mais, um exemplo muito concreto. As nossas vidas estão também-se a desmaterializar, já existem vidas virtuais, existem mundos virtuais onde as pessoas se comunicam e provavelmente se realizam. Por exemplo, os livros estão-se a desmaterializar e há quem se queixe de que se há um problema eletrónico, o nosso conhecimento pode desaparecer e, portanto, é importante manter a impressão em papel. Mas, por outro lado, quando Gutenberg morreu, havia 180 Bíblias a circular. Hoje fazem-se 10 milhões de páginas web por dia. Desmaterialização, o que é que isto lhe diz? Eu acredito muito no mundo híbrido e acredito que ainda vai demorar muito tempo até acabarem se é que vão acabar alguma vez os livros em papel. Porque a verdade é que nós todos somos diferentes e por isso nós todos valorizamos aspectos diferentes, nós todos temos hábitos diferentes e, portanto, há quem já não use livro em papel e só leia em e-books, mas há quem continua só conseguir ler em papel. Portanto, eu não sou... Velhas carcaças como eu, por exemplo. Não, mesmo jovens. Há jovens que também leem em papel. Eu não sou tão catastrófica e não acredito que o conhecimento desapareça, até porque uma das regras do IT, do mundo do IT, é a redundância. Portanto, há sempre a garantia de muita redundância para que não existam essas situações complicadas, mas a verdade é que a desmaterialização veio democratizar bastante e veio, no fundo, dar uma nova liberdade às pessoas e veio dar mais opções de escolha. Portanto, antigamente nós pensávamos que só tínhamos o acesso, por exemplo, aos livros que eram vendidos nas nossas livrarias. Hoje em dia nós podemos ter acesso a qualquer conteúdo, a qualquer livro, a qualquer filme, enfim, a tudo o que existe a nível mundial e podemos ter esse acesso. Eu ainda sou do tempo, enfim, do senhor do Círculo de Leitores que entrava em casa e nos vendia as enciclopédias, as coleções e que quando fazíamos os trabalhos de casa da escola, a informação que existia era a informação daqueles volumes que estavam na estante. Mas enquanto estamos nas ferramentas, ainda estamos bem. O problema é quando a inteligência artificial, por exemplo, começa a fazer assessoria nos escritórios de advogados, quando começa a pintar quadros, quando começa a entrar em áreas da criatividade que normalmente pareciam até há bem pouco tempo que eram um exclusivo do humano. Será que pode vir a aparecer algoritmos de inteligência artificial gestores? Rui, quando apareceram os motores foi um drama porque deixámos de usar cavalos, não é? Portanto, nós olhamos sempre com imensa suspeição para todos os saltos tecnológicos e por isso olhamos para este também com imensa suspeição a pensar que horror, os nossos empregos vão desaparecer. E se desaparecerem é algo natural, não é? Se desaparecerem vão ser criados muitos. Nós pensarmos, hoje em dia as crianças estão na escola, quando chegarem à universidade, quando saírem da universidade, vão ter uma panóplia de empregos, de ocupações, vamos lhes chamar assim, que se calhar nós hoje em dia nem conseguimos imaginar. Eu, quando estava a estudar na universidade, jamais imaginaria que na minha vida existiria uma profissão de condutor de drones, não é? E hoje em dia é algo que é normal. Portanto,
a verdade é que o mundo está a evoluir e nós temos de conseguir evoluir com ele. E temos de ter essa capacidade, e que é algo que depende da nossa vontade e de nós próprios, de mais ninguém, de nos estarmos constantemente a atualizar e nos estarmos constantemente a perceber como é que esta tecnologia nos pode impactar e o que é que nós temos de fazer para estar à frente dessa tecnologia. Portanto, porque a tecnologia, sim, vai extinguir muitos postos de trabalho onde não se está a acrescentar valor e são muito automatizados, mas vai trazer muitos outros onde a capacidade humana é fundamental, e por isso nós o que temos de pensar é que vamos ter mais tempo para poder dedicar a tarefas onde nós acrescentamos mais valor. Isso é muito mais divertido. E há o risco das máquinas ocuparem os nossos postos de trabalho? Alguns postos de trabalho, sem dúvida, os tais mais repetitivos que podem ser substituídos pela automação. Mas há muitos outros, e se nós pensarmos, à medida que estão a surgir muitos postos de trabalho e não apenas relacionados com a tecnologia, se nós pensarmos, à medida que vamos vivendo cada vez mais tempo, vamos precisar cada vez mais de cuidados de saúde e por isso vamos precisar cada vez mais de pessoas que cuidem de nós e que, no fundo, que nos acompanhem ao longo dessa longevidade que será cada vez maior. E, portanto, isto são pessoas que não têm nada a ver com tecnologia, são cuidadores, são pessoas de ciências sociais, não é? E que vamos precisar de muitos mais, da mesma forma que médicos, enfermeiros, e, portanto, haverá alguma substituição, sim, sem dúvida, mas vai haver muita criação de postos de trabalho. E num limite pode acontecer que, de repente, as máquinas ocupam todos os postos de trabalho. Ou isso demasiado utópico? Bola de cristal não temos, mas é difícil, é a tendência, não é? Mas reparámos, nós achávamos que iam ocupar mais postos de trabalho do que têm ocupado nos últimos anos. Portanto, nós temos sempre visões futuristas mais dramáticas e aceleradas do que a realidade, porque na realidade depois temos aversão ao risco, temos falta de capacidade de investimento, temos adoção lenta de tecnologias, enfim, temos uma série de barreiras que nos impedem. E se nós nos lembrarmos, havia quem dissesse que em 2025 os carros iam ser todos autónomos. E a verdade é que isso não está a acontecer. Portanto, está longe de acontecer. Então, e não é porque não existe tecnologia, não é? Porque depois há outras questões, enfim, éticas, morais, que não permitem essa aceleração. Portanto, eu não acredito que os robôs venham a roubar todos os postos de trabalho. Eu acredito sim que vai haver muita automação que vai modificar os postos de trabalho, extinguir alguns, alterar outros, mas que vai haver também uma criação de muitos novos postos de trabalho fruto desta nova economia. Ok, muito bem. Tivemos agora uma experiência social e económica muito forte, se calhar a mais forte das nossas vidas, que foi a pandemia e o confinamento. Como é que, na sua vida empresarial, como é que lidaram com o confinamento e com a pandemia e com a tecnologia? Como é que este circuito se ligou? Por um lado, a tecnologia permitiu a maior parte das empresas que os seus colaboradores fossem no dia 1, não é? ou algumas até antes do dia 1, no dia da pandemia, que fossem para casa e que pudessem ter a mesma experiência, a mesma produtividade em casa do que tinham no escritório. E aconteceu. Isto é maravilhoso, não é? Se nós pensarmos que conseguimos manter os empregos das pessoas, garantindo a sua segurança, manter as crianças em casa com o mesmo acesso à educação, é fantástico, não é? É algo absolutamente fantástico que realmente só foi possível graças à tecnologia e porque a maior parte das empresas estavam preparadas, porque havia muitas empresas que já tinham dado aos seus colaboradores portáteis, houve outras que tiveram que o fazer. E essa tendência veio para ficar? Essa tendência veio para ficar. Portanto, o trabalho vai mudar? O trabalho já mudou. O trabalho já mudou. E se pensarmos, há empresas tecnológicas, multinacionais tecnológicas, já trabalham em regime híbrido há várias décadas. Portanto, as outras empresas não tecnológicas tinham alguma resistência por uma questão de cultura. Eu acho que a pandemia veio mostrar que é possível manter a produtividade em casa. Agora, lá está, eu acredito no mundo híbrido. Eu acho que não podemos voltar todos para o escritório, até porque o mundo mudou e faz todo o sentido podermos dar flexibilidade às pessoas, reduzir o commuting, mesmo por uma questão de sustentabilidade, mas por outro lado também o estarmos todos em casa 100% traz aqui algumas limitações.
porque nós somos animais sociais e, portanto, da nossa um interação... cansaço. Sim, há um cansaço e, por outro lado, da nossa interação, no fundo, a nossa interação é um catalisador de inovação, de criatividade, da cultura, da própria criação, da cultura da empresa, da relação, da confiança entre as pessoas. Isso é fundamental e só se consegue fazer quando estamos perto uns dos outros. E, portanto, eu acredito no modelo híbrido e, aliás, as grandes empresas mundiais, multinacionais, têm estado algumas, enfim, com 4 dias, outras 2 dias, outras 1 dia, outras flexibilidade total, outras uma semana ou um mês, onde quiserem trabalhar no ano. Portanto, no fundo, está a haver vários modelos, não há uma fórmula certa e está-se a tentar experimentar para se chegar à fórmula mais certa para os colaboradores e para a cultura de cada empresa. Outra das consequências da pandemia foi, de repente, darmos conta que o mundo está todo interligado e se de repente os vasos comunicantes começam a ser cortados ou atrasados, começamos a ter problemas graves, como agora a indústria dos semicondutores que está a atrasar, tudo o resto. O que é que fica também deste comércio global, da gestão tempo zero, a gestão sem stocks que se falava? O que é que, com a pandemia, que ilações para a gestão é que ficam? Ficam as ilações que nós temos sempre de pensar, de esperar o melhor, mas preparar-nos para o pior. Não é? Claro. Porque a verdade é que nunca ninguém pensou num mundo sem aviões, nunca ninguém pensou num mundo em que a própria logística fosse posta em causa, em que a nossa liberdade fosse posta em causa. E, portanto, é preciso pensar que quando existem dependências de determinadas regiões, quando, no fundo, é preciso pensar nos cenários mais negativos e podermos ter, lá está, como à semelhança do IT, termos modelos redundantes e que nos permitam sobreviver nesses cenários. E estamos a sofrer, mas a globalização é algo bastante benéfico e é algo que nos permite, enfim, ter uma vida Mas no concreto o que se observou é uma excessiva, a minha pergunta se era uma excessiva dependência da Europa em relação ao Oriente. Dependência é sempre má. E então, o que é que nós devemos fazer a partir daí? O que podemos fazer é perceber quais são, no fundo, as medidas económicas que é preciso tomar para garantir que ou não existe uma excessiva dependência ou não existe dependência, ou no fundo existem cenários alternativos e modelos alternativos para conseguir colmatar este tipo de situações. Não é fácil, se fosse fácil já tínhamos feito, mas a verdade é que nunca ninguém imaginou que houvesse uma situação destas. Portanto, claro. As cadeias de distribuição e as cadeias produtivas funcionavam normalmente até serem postas em causa. Mas está a acontecer no terreno uma nova deslocalização dos nossos fornecedores, por exemplo, da Ásia para a Europa, ou isto é mais no plano teórico e depois na prática nada acontece? Eu acho que as empresas estão a considerar isso, até porque nós estamos agora a ser impactados por aumentos de preços e aumentos da inflação por várias naturezas, e por isso as empresas estão a estudar, como é óbvio, uma redução de toda esta cadeia logística e perceber como é que conseguem otimizar ao máximo, mas reduzindo essa dependência. Portanto, sim, é algo que está a ser avaliado. Tecnologia é também energia. Trabalhou na Galp até há bem pouco tempo. Como é que isto vai evoluir? Que energias é que vão sobreviver? O que é que vai acontecer ao petróleo? Quanto tempo é que ele se aguenta? E quais é que são os substitutos do petróleo? Mais uma vez, o mundo é híbrido, portanto, temos no fundo uma adoção cada vez mais rápida dos veículos elétricos. Infelizmente não é mais rápida porque também as infraestruturas dos países ainda não estão preparadas para uma carga tão grande e mesmo muitas vezes há outros pormenores. Os próprios edifícios não estão preparados para, no fundo, que todos os seus condóminos possam ter carros elétricos. Portanto, no fundo, ainda temos aqui algumas limitações que nos impedem de uma adoção cada vez mais rápida. Mas, sem dúvida, que é a tendência, porque todos queremos que o mundo seja o mais sustentável possível e, por isso, as empresas estão a trabalhar de forma muito, muito rápida nessa substituição, sabendo que há algumas indústrias onde vai ser um pouco mais difícil, que já estão a ser trabalhadas, como por exemplo a indústria da aviação, a indústria náutica, que já está a trabalhar em biofuels para garantir que há um caminho da descarbonização. Há umas que serão mais difíceis do que as outras, mas lá chegaremos. Mas em concreto, a Sofia investidora investia em quê?
Na hidráulica, na eólica, no solar, no hidrogênio ou no nuclear? Temos de investir em todas. Nós, neste momento, o que o que se está a ver em termos de tendências é que, no fundo, tem de se investir em algumas mais rapidamente do que outras, Claro. porque há outras que... Estão mais maduras, não? Sim, e há umas que já fazem parte do passado e, portanto, estamos a assistir também às grandes empresas a desinvestirem das que são mais poluentes e que impactam, que têm um maior impacto a nível mundial, mas no fundo, temos de acelerar a descarbonização e investir nas energias que permitem essa descarbonização. Ok, muito bem. Eu abri agora o debate ao público. João, tens alguma questão? Queres colocar? Temos aqui uns comentários e um deles diz-nos que soube, em relação a ter dito que no futuro iríamos ter mais tempo, se os robôs nos tomarem os postos de trabalho, ou pelo menos alguns, e o comentário aqui é que, se analisarmos os últimos 30 anos, desde a revolução da internet até agora, isso não aconteceu propriamente, não é? E, portanto, eu até acrescentava, a este comentário, acrescentava uma outra componente, que é, se analisarmos a evolução da produtividade, o valor que é dado ao trabalho, o salário que é pago, não acompanhou a mesma evolução. Ou seja, na verdade, quer em tempo, quer em dinheiro, parece que nos últimos 20 ou 30 anos essa evolução não aconteceu, portanto, porque é que para a frente vai ser de outra maneira? Para a frente vai ser de outra maneira em termos de automação, porque as ferramentas que existem hoje em dia, e lá estávamos a falar dos robôs, das automações, dos RPAs, não existiam há 30 anos. Portanto, o que nós assistimos nos últimos 30 anos foi um aumento cada vez maior de informação e de ruído, por assim dizer, que passámos a usar o e-mail quando não tínhamos e-mail, de repente temos várias plataformas de comunicação e de messaging quando antigamente existia uma. Portanto, no fundo, nós fomos complexificando a forma de trabalhar, de comunicar, que nos traz, como é óbvio, uma redução de produtividade e uma redução do tempo disponível. O que eu estou a falar é que a partir de agora, e não é a partir de agora, já nos últimos anos já tem acontecido, que há uma adoção da robotização, da automação nos vários processos produtivos e na forma como nós trabalhamos. Portanto, isso sim vai nos ajudar e vai nos permitir reduzir o tempo que nós dedicamos a tarefas mais autómatas e dedicar mais tempo às tarefas que exigem maior valor acrescentado. É óbvio que se nós demorarmos mais tempo e dedicarmos mais tempo às redes sociais, não ganhamos tempo, antes pelo contrário, reduzimos tempo. Mas estava a falar apenas no campo profissional. Temos aqui uma segunda questão, que é, focando diretamente ali na pergunta, a tecnologia obriga-nos a ser melhores humanos. Temos aqui um comentário que diz que, no fundo, os problemas que hoje em dia os maiores problemas que estamos a assistir na sociedade, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, tem muito a ver com uma certa incapacidade do ser humano agir com impacto no longo prazo, ou seja, a ação é sempre mais no curto e médio prazo. A tecnologia acelera tudo, portanto, ainda reforça essa componente da rapidez em vez do pensamento estratégico a longo prazo. Portanto, como é que se responde, de facto, com essa equação? Não é contraditório? A tecnologia permite-nos encontrar soluções que aceleram, no fundo, as soluções que permitem endereçar todos esses problemas, ou muitos desses problemas que nós vivemos hoje em dia no mundo. Depois resta saber se os queremos endereçar ou não, se queremos investir neles ou não, mas a verdade é que há muita tecnologia, e há tecnologia que ainda não permite, mas há muita tecnologia que já vai permitindo e vai ajudando. Agora, eu acredito que à medida que... Digamos, tecnologia para desacelerar alguma... Pode ser tecnologia para desacelerar o impacto negativo que está a acontecer a nível de sustentabilidade. Então, enfim, depende da forma como nós quisermos pôr as coisas. Agora, sem dúvida que quanto mais digital é o mundo, mais nós temos de olhar para a parte humana. Não é? Se nós pensarmos, nós hoje em dia temos muitos serviços que são digitais, compramos muito mais online do que comprámos alguma vez na vida, mas valorizamos cada vez mais o tradicional, o artefacto, a arte, a pessoa, o humano, um serviço de qualidade.
E isso é cada vez mais importante. E, por outro lado, é também cada vez mais importante que as pessoas que estão atrás da tecnologia tenham os valores corretos e tenham as motivações certas para que depois a utilização da tecnologia seja a correta e, no fundo, seja no bom sentido e não no mau sentido. Portanto, eu acredito nessa valorização humana à medida que vai havendo mais digitalização. Se calhar a necessidade de apresentar resultados trimestralmente condiciona mais o pensamento de longo prazo do que a tecnologia. Mas aí temos de perceber que as empresas precisam dar lucro para depois precisamente podermos aumentar os salários e, portanto, há uma grande pressão, como é óbvio, para conseguir apresentar resultados todos os 3 meses, não é? É evidente. E uma outra questão tinha a ver com, na parte das empresas, que mecanismos é que se podem criar para se melhorar os incentivos a que as empresas tenham, no fundo, os incentivos certos para ter melhor ética e melhor, ou seja, não ser só apenas o drive dos resultados a 3 meses, o drive, de facto, o que é que se pode introduzir no mercado, se é a valorização do custo do carbono, se é os tais fundos éticos, ou se tem que ser muito mais para além disso, porque o que está não chega. Hoje em dia, eu acho que a forma mais imediata ou mais eficaz para obrigar as empresas, e que já está a acontecer, obrigar as empresas a serem mais sustentáveis, mais éticas, o primeiro são os clientes. Os clientes hoje em dia são tão mais informados do que eram há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30, e são eles próprios um bocadinho os juízes das empresas. E nós temos assistido a isso, temos assistido, no fundo, aos consumidores, aos clientes, a serem muito vocais em relação a empresas ou que são poluentes ou que não são éticas, porque lá está, e voltando aqui à questão das redes sociais, é tudo tão fácil de partilhar e tão fácil de comunicar e tão fácil de dar voz a vozes mais pequeninas e que de outra forma não conseguiam ser ouvidas, que a verdade é que os clientes, os consumidores e o mercado são os primeiros avaliadores de forma crítica, vocal e imediata das práticas das empresas. E depois, hoje em dia também há cada vez mais métricas de ESG e que tornam visíveis as práticas das empresas. Portanto, a diferenciação das empresas já não se faz apenas se o produto é mais caro, mais barato, melhor ou pior, mas faz muito também por critérios de sustentabilidade, critérios éticos, pela cibersegurança, pela questão da segurança das empresas. Portanto, no fundo, há outros critérios e que começam a ser julgados pelos clientes e também são julgados depois por métricas e por indexes que são globais e que no fundo podem ser aplicados a todas as empresas. Bem, chegamos ao fim então da nossa Masterclass. Sofia, muito obrigado, foi um prazer. Antes de irmos embora, só para recordar que para a semana, na quarta-feira, às 21h30, vamos ter uma conversa sobre o que é que vai mudar com o 5G, com o Pedro Santos, diretor de redes da Vodafone. E hoje, às 8h, aqui e também online, vamos ter o David Marçal a falar sobre como é que está a sociedade da informação, como é que, a relação com a informação e desinformação. Sofia, eu peço uma salva de palmas para a Sofia. Muito obrigado. E já sabem, façam o favor de serem felizes. Muito obrigado. Obrigado, Rui.